Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Produtor Rural. Esse vídeo, acredito eu que eu vou tentar espalhar um pouco mais ele para que a gente possa alcançar as pessoas e levar um pouco de boa informação. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir que as pessoas que estão assistindo o vídeo, façam uma oração, rezem uma Ave Maria ao povo do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento muito difícil diante dessa tragédia. Pedir que nosso Senhor Jesus Cristo, somente na final por Ele, né, que intercede por nós junto ao Pai, possa, junto com vossa Mãe, a Santíssima Virgem, interceder por nós, enviar as graças, o conforto necessário, a esperança, a paz no coração das pessoas do Rio Grande do Sul, porque é somente esse conforto que pode, de certa forma, ajudá-los, né? Nós temos as necessidades materiais, convido a todos que procure alguém de confiança, façam as suas doações, promovam atos de caridade, mas também orem, porque além da necessidade material, nós temos, principalmente para aqueles que perderam entes queridos, já deixo aqui os meus sentimentos, eles precisam muito mais do que suprir as suas necessidades materiais, eles precisam de um conforto espiritual que só Deus pode conceder. Então peço pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que derrame vossas graças e peça ao vosso Filho que interceda junto ao Pai para que tenha piedade do povo do Rio Grande do Sul. Sem delongas, para a gente já começar no tema, eu quero começar trazendo uma reportagem e daí nós vamos alongar a nossa conversa, tá? A reportagem é essa, a CNN. A Marina Silva defende decretar estado de emergência climática em 1942 municípios do país, tá? Cidades que estão sob risco de eventos climáticos extremos, medidas, ações continuadas para combater esses episódios. A ideia da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem como principal objetivo atribuir a um suposto apagão climático nos últimos 4 anos no governo anterior. Na sua reportagem ela traz isso, tá? De que este suposto apagão climático, de medidas climáticas, visa, de certa forma, né, é o causador, né? As ações humanas são as responsáveis por esses eventos extremos, né? Antes de mais nada, quero lembrá-los que na década de 40, Porto Alegre passou por situação semelhante, não estou dizendo idêntica, mas bem semelhante ao que está acontecendo agora. O clima, naturalmente, ele é cíclico, né? Nós temos períodos de chuva, nós temos períodos de seca. Isso é natural, pois o mundo, que é mundo, existe há muito tempo. E este mundo, por ser mundo e existir há muito tempo, ele se repete algumas circunstâncias, tá? Nós temos a título de aquecimento, que muito pouco se discute nas academias, reportagens, entre outras, porque nós temos um discurso que ele é unilateral, ele não é um debate, ele não é um diálogo, ele é um monólogo, que afirma reiteradamente que nós estamos aquecendo, que o homem está interferindo no clima. Mas a grande verdade é que, por exemplo, no período romano, tá? Nós estamos falando no período, no começo, né, da civilização romano, a temperatura era maior do que agora. E nós não poderíamos atrelar isso a uma conduta humana, sendo que os supostos cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, entre tantos outros, atribuem a responsabilidade ao aumento de CO2, gás do efeito estufa, como grande responsável pelas alterações
as alterações do clima, tá? Então, não teria como nós atrelarmos isso em uma época onde se usava sequer carroça. A grande verdade é que nós temos aí até a Revolução Industrial, uma composição atmosférica de CO2, né? Vamos utilizar esse termo, de partes por milhão, de 200 partes por milhão de CO2. Se nós pegarmos 200 partes e distribuir em 1 milhão, nós já veremos que é irrelevante, tá? Essa composição. E se nós fazermos eventualmente a evolução pré-revolução industrial até hoje dessa parte por milhão, chegará em 360, onde os aquecimentistas gostam de jogar 400 partes por milhão. A grande verdade, repetindo, a grande verdade, porque essa é a busca que nós temos que seguir, não escute, vá atrás, busque você também, é que a própria natureza contribui para esse aumento. Afinal, como existiria 200 partes por milhão pré-industrial e a alteração do dia para a noite, o homem seria responsável por 160 partes por milhão, quando a própria natureza também contribui para essas emissões. O homem em nada contribui. É irrelevante a atuação do homem no mundo. O homem na Terra é irrelevante. Nós poderíamos colocar a população do mundo no Brasil inteira, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, que é o território do Brasil. Se nós colocássemos a população inteira do mundo no Brasil, nós teríamos uma densidade demográfica, que é a população por quilômetro quadrado, idêntica à cidade de Campinas. E sobraria o mundo inteiro. A participação do homem no mundo é tão irrelevante que, se nós considerarmos excluir, neutralizar todas as emissões de gases do efeito estufa do homem no mundo, o mundo ainda assim seria responsável por 96% das emissões totais. Nós estamos falando que o homem contribui apenas com 16 partes por milhão do total. E 16 partes por milhão em nada é irrelevante. Só dividir 16 por 1 milhão que vocês vão ver o tamanho da casa decimal. Essa irrelevância, ela não é vista do ponto de vista de controle que reiteradamente que utiliza os momentos mais sensíveis da humanidade ou de determinado povo para implementar políticas draconianas, políticas tirânicas, políticas de controle social. O que aconteceu nessa reportagem já aconteceu outras vezes, em 2023, por exemplo, quando nós tivemos as chuvas novamente, e nós já tivemos também o Parlamento Europeu decretando emergência climática em 2019, que visava, em caráter simbólico, aumentar a pressão por ações concretas contra o aquecimento global. Pode parecer, do ponto de vista prático, irrelevante, mas o que está sendo implementado utilizando os momentos de maior sensibilidade de um povo, de uma sociedade, da humanidade, para implementar políticas por meio do medo. Não é diferente. Aconteceu na pandemia a utilização do medo para a implementação de medidas draconianas que se tornaram posteriormente irrelevantes, inócuas, ineficazes. Aconteceu e acontece todas as vezes que um criminoso utiliza uma arma de fogo para praticar determinado crime, vem todas aquelas políticas, ideias de repressão contra o objeto e não contra a pessoa do criminoso. E agora, circunstâncias cíclicas naturais atribuem-se ao objeto irrelevante, que nada contribui, que é o homem, a culpa pelos atos que são naturais. Mas o medo faz com que as pessoas se deixem levar.
quando nós deveríamos estar muito mais focados, ao invés de culpabilizar condutas humanas, em resgatar e auxiliar as pessoas. Então, o vídeo de hoje, ele não só traz algumas informações que são irrelevantes, e sim são irrelevantes. Porque essa informação que eu trouxe para vocês em nada vai mudar a vida de vocês. A minha palavra não modifica a sua vida. Não sou eu que trago palavra de vida eterna. Veio alguém que trouxe. Então, se vocês se buscarem a verdade, acredito eu que a grande mudança hoje para uma metanoia, né, que a gente utiliza esse termo, que é mudança de vida, para a busca de uma verdade, se instalar na realidade o que está acontecendo, talvez seja nós buscarmos efetivamente Deus. E por que eu estou falando de Deus no meio de mudança climática? É porque toda a política climática, toda a ação de controle social, ela parte da premissa do cientificismo, ela parte da premissa onde nós elevamos a Terra, a natureza, que é uma criatura, à condição de criador. Nós deusificamos a Terra como sendo um ente que se vinga, um ente que tem consequências dos nossos atos que nós mandamos contra ela e ela retribui isso. Quando na verdade não é. Nós estamos aqui, como dizia São Francisco de Assis, não colocando a terra na condição de mãe, mas a terra na condição de irmã, porque nós temos um Criador, nós temos um Pai. Mas o cientificismo diz que o mal não existe. E o cientificismo já escolheu o seu Criador, que não é Deus. Então, todas as vezes que você olha uma política climática e você olha a utilização da luz da razão, da ciência, para controle social, para implementação de políticas draconianas, para submeter, subjugar uma população e até mesmo para criar eventualmente cataclismas. Sim, é possível. Nós temos tecnologia para isso, que deveria ser utilizado para o bem, mas nem sempre as tecnologias são utilizadas para o bem. Nós já conhecemos essa história. E é por isso que eu trouxe Deus. Lá no jardim do Éden. Lá. A serpente disse a Eva: comereis do frutos e sereis como deuses. O homem que acredita que ele é agente capaz de modificar as condições do Criador, ele está querendo ocupar o lugar dele. Nós podemos poluir, nós podemos usar de forma inadequada, mas chegar ao ponto de nós controlarmos, aí nós já estamos querendo ocupar o lugar do Criador. E é esse o principal ponto do cientificismo. Então aqui é o meu convite, talvez até para aquelas pessoas que ainda não estejam, de certa forma, incorporadas a Cristo. Eu queria não ter, talvez, que falar sobre isso, mas não tem como desassociar algo que quer substituir Deus e não falar de Deus. Porque eu também não via. Mas, na verdade, e é essa verdade que nós temos que procurar, essa verdade modificará a sua vida. Essa verdade trará conforto quando você abandonar-se à providência divina. Essa palavra de vida eterna mostrará para você que você é só
uma criatura ínfima frente ao Criador. E que nada que você faça poderá modificar aquilo que foi criado. E com a finalidade que foi criado. Aí sim, a luz da razão vem esclarecer que durante séculos, milênios, o mundo sempre teve os seus climas, sempre teve as suas alterações, sempre teve ciclos de seca, ciclos de chuva, ciclos de excesso de seca, ciclos de excesso de chuva. Sempre teve frio extremo, calor extremo. Não é de hoje, não é nos últimos 60 anos. O mundo é mundo há muito tempo. Antes mesmo da ONU. Então, todas as vezes que perguntarem para vocês se vocês, de certa forma, contribuíram para que isso acontecesse hoje, a pergunta não é o que, mas quando. Porque pode ter certeza que o que aconteceu hoje já aconteceu algum dia no passado. E aqueles que, de certa forma, buscam flertar com esse tipo de política, flertar mitigando riscos, talvez por 30 moedas, como outrora Judas também fez, e é impressionante como a gente consegue utilizar a Bíblia na vida humana. Todas as vezes que você tentar fazer isso por dinheiro, lembre-se que talvez no final das contas você será a escolha fora do baralho. Pessoal, reitero as minhas condolências às pessoas que tiveram entes queridos mortos na tragédia. Peço que Jesus receba-os de braços abertos e que vocês possam verdadeiramente realizar uma metanoia, né? Uma mudança de vida efetiva para o que realmente importa, pois buscando o que realmente importa, talvez vocês começarão a enxergar aqueles que querem ser como os deuses. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e orem pelo povo do Rio Grande do Sul.